O pessoal do signo de Virgem, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth e vou fazer uma tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem intuitiva, coletiva e atemporal para vocês do signo de Virgem. Vamos aqui, vou usar o oráculo para vocês. Esse oráculo maravilhoso aqui que eu estou usando essa semana para alguns signos. Vamos aqui, oráculo para o pessoal do signo de Virgem, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, o meu do céu no signo de Virgem. O que eles precisam saber nesse momento, oráculo, por favor? Uma carta. A tempestade, aqui, na tempestade, interessante. Mais uma carta, por favor. A lágrima, calma, fica aqui comigo. Interessante. Mais uma carta. A eterna criança. A eterna criança, aqui. E no fundo do maço, o anel. O anel aqui, que é lindo. Esse anel é maravilhoso, gente. Olha que perfeito ele é para vocês. O que a gente tem aqui, Virgem? Vamos lá. Essa tempestade com essa lágrima, essa eterna criança, está me falando sobre um resgate seu, né? Uma cisão que aconteceu no seu passado, para o seu momento presente, alguma coisa que você viveu lá atrás. Esse oráculo, tá, gente? Antes de mais nada, ele é um oráculo que trata muito de arquétipos de cura. Cura em vários níveis, cura no nível quântico, no nível energético, no nível físico, espiritual. Então, eu gosto, né, de acessá-lo com essa visão muito aberta, muito desprogramada, muito leve, para que ele fale, né, ele traga as mensagens que ele precisa trazer. Então, né, essa tempestade, ela me fala uma certa confusão, uma certa desorganização, seria essa palavra. Uma certa desorganização aí no seu momento ou na sua vida recente. Existe uma história meio caótica, tá? Que provoca em você, ou que já provocou algumas lágrimas, choro mesmo, e assim, suas lágrimas como algo tão valioso, até difícil, sabe? Algo raro de acontecer. Você provavelmente aí do signo de Virgem não é uma pessoa que se dá muito às emoções ou às lágrimas. Né? Você não é uma pessoa que costuma chorar. Tanto que aqui não são as lágrimas, aqui é a lágrima. Você tem um olho e uma lágrima. Né? Então aqui você tem provavelmente aí uma certa resistência para conectar com esse seu lado mais emocional, mais emotivo, mais é, fragilizado. Por quê? Porque é ruim ficar vulnerável, né, gente? Porque não é que seja ruim a palavra exatamente, mas não é simples, não é fácil se vulnerabilizar, não é fácil a gente se permitir acesso à dor, né? Assim, se você observar, aqui nessa carta a gente tem essa parte mais sombria, né, mais escura, enquanto a lágrima verte. Tipo assim, são muitos pensamentos dolorosos, pesados de um passado, de uma existência, de uma vivência. E isso é seu. Isso é uma história sua, isso é uma história que não, né, tipo, tem um valor inestimável. Aqui é uma pedra, né? Aqui é uma esmeralda com um pedaço de ouro, né? Com uma gota de ouro no meio. Então, assim, não sei nem qual é essa gema aqui, acho que é uma água marinha, não sei, alguma coisa do tipo. Tem muita. É como se eles estivessem dizendo para você que as suas lágrimas, elas são sim muito valiosas, elas são sim muito raras, elas são sim. Não é para todo mundo, não é sempre que isso é acessado, não é sempre que isso é visto. Porém, existe um chamado aqui, uma cabeça que ferve, um chamado, né, um grito interno da sua criança, né, eterna criança. Gente, e eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tento não trabalhar esse tipo de energia aqui. Eu tento falar sobre outros assuntos. Essa semana mesmo, estou confessando isso para vocês, tá? Essa semana mesmo eu falei para mim mesma, assim, nas minhas meditações, eu falei, não vou usar esse oráculo tão cedo, porque esse oráculo, de novo, né? Ele me faz ter acesso. Eu estudo há, sei lá, mais de 2 décadas simbologia. Eu estudo arquétipos, né? Assim, eu estudo psicanálise clínica e psicanálise junguiana. Então, assim, esse acesso arquetípico, ele é muito profundo na minha vida. E eu falei para mim mesma, eu falei, não vou acessar, não vou mexer, porque sempre, né, muitas vezes, assim, mexe comigo de sentir no corpo, sentir na minha pele, sentir junto com vocês. Só que se isso acontece, né, se eles
permanecem trazendo esses assuntos, porque aqui, né, olha o tamanho do oráculo, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, tem muitas cartas para falar sobre vários assuntos, né? Mas, obviamente, todos eles levando em conta esse assunto de cura, das curas que a gente precisa trazer para a vida para poder seguir bem. Se ele traz esse assunto de cura da criança interior, né, da sua criança aí que de repente precisou ver a vida com mais cores, apesar da vida estar numa cor só, às vezes a vida estava mais em preto e branco e você precisou vê-la colorida, né? Se comprometeu enquanto criança a vê-la colorida, se eles trazem isso, é porque alguma coisa realmente aí dentro de você precisa reverberar, né? Ou precisa ser remexido, reprogramado, é aquela coisa do né? Do rever, revisar, reutilizar pontos na sua vida que foram esquecidos, tá? Aqui, inclusive, né, é como se tivesse, vocês percebem as mãozinhas da criança, assim, uma tentativa de afeto, de toque, de carinho, de querer toque, de querer colo, de querer carinho. E uma cabeça bastante barulhenta, uma cabeça muitas vezes que poderia guardar uma raiva interna, né, ou ir para a reatividade. Só que aí a reatividade não é a reatividade que a gente entende, tá? Nessa carta, pelo menos, né? Não é a reatividade que a gente entende como para fora. Era uma reatividade para dentro, era uma implosão, né? Você provavelmente viveu, a sua criança e viveu situações na qual ela precisou implodir, ela precisou lidar com uma raiva muito forte e ela não tinha recursos, meios e ferramentas para colocar isso para frente, para fora, né? Devido à própria situação, à própria conjuntura, de repente familiar, de repente, né, do ambiente, ela não podia. Então aqui ela nutriu, guardou para si esse tipo de energia. E essa energia, ela está pedindo aqui para ser vista, tá? Ela está pedindo que você se comprometa com ela, que você se comprometa para botar essa potência, porque isso é uma potência, gente. Isso aqui é como se fosse uma bomba atômica para você, né? Podem falar essas palavras, pelo amor de Deus. Assim, é só pela plataforma, não posso nem falar essas palavras. Vocês sabem. Mas assim, ela tá. Gente, eu tô com o dente todo cheio de batom. Desculpa, dente todo cheio de batom. Aqui mesmo, minha criança tá aqui com o dente todo cheio de batom falando com vocês. E aí? Desculpa, gente, não tem outro jeito. Eu preciso trazer a mensagem que eles trazem aqui com o dente sujo de batom, não. Então, aqui a gente tem um, um chamado, tá? Um olhar para que você se permita chorar, se permita acessar. Se dói, chora. Se dá vontade, pula, grita. Faz as coisas que a sua criança gostaria de ter feito, não conseguiu fazer porque precisou se conter, precisou se manter numa caixinha, de repente, aí no molde, nos moldes, né? E esse anel, primeiro, né, no fundo do maço, ele, além de me reforçar a ideia do compromisso que você tem com você mesmo, com a pessoa mais importante na sua vida, que é você, ele me fala sobre um poder, né? Sobre um poder oculto. Me lembro agora do Senhor dos Anéis. Me fala sobre um poder oculto. Aí, que quando você resolver assumir, quando você, né? Geralmente os anéis eles têm essa relação, tá, gente? A gente historicamente, né? Denota compromisso, denota mudança de cargo, de vida, de situação. Então, aqui é um compromisso com você, é assumir o seu poder, pegar na mão da sua potência maior, de maestria, e transferir todas essas cores aqui que você acessou na sua vida, Virgem, para o mundo. O mundo tá assim, ó. O mundo, observa só como essas cartas elas são parecidas. Se a gente colocasse essa carta aqui em cima, seria muito parecida, como se o mundo tivesse assim, caótico, né? Tem aqui a tempestade, se chama tempestade. E aqui é como se fosse você com o seu compromisso trazendo cores para esse mundo caótico. Tem muita coisa aqui para ser curada. Muita coisa aqui que você, como é, possuidor desse acesso, dessa joia, dessa consciência, vai trazer para ajudar na transformação, na abundância, prosperidade, elevação das pessoas. E eu acho que às vezes isso é meio óbvio, gente, mas o óbvio precisa ser desenhado, muitas vezes, tá?
Não sei se faz sentido para vocês. Coloca para mim nos comentários se faz sentido, por favor. Deixa eu usar aqui um oráculo. Vou usar esse aqui também. Vou usar, mentira, vou usar o tarô. Vou usar o tarô, o Move Tarot. Tarô, por favor, pessoal do signo de Virgem. O que que eles precisam saber nesse momento sobre essa leitura? Pulou aqui. Sete de copas, tá? Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Virgem. Mais uma carta. Um. Quatro de paus. Alguma relação, algumas relações que você viveu aí que eram fantasiosas, que eram muito, como é que eu posso dizer? Muito efusivas, muito escorregadias, né? Relações que não eram verdadeiras, assim, que você não enxerga no seu íntimo como verdadeira, pode ter tirado de você um pouco dessa crença, tá? Da crença do seu poder, do seu pertencimento, da sua capacidade de transformar o mundo, de ajudar outras pessoas também. Pode ter sido. Sete de copas com quatro de paus me fala como se fosse assim: eu tô olhando para na minha potência e tudo mais, mas eu, de repente até tenho uma síndrome de impostor, até não acredito tanto assim nela. Faz uma carta aqui, por favor, pessoal do signo B. Interessante isso aqui. Tá? Pessoal do signo de Virgem, tarô, por favor. Hum. As de ouros, as de ouros. Uma carta, por favor. O sol, maravilhoso. Nossa, perfeito aqui. Mais uma carta, tarô, por favor. Cavaleiro de ouros. Olha quanta coisa relacionada, gente, à abundância financeira também que vocês trazem, né? Do seu brilho, do que para você chega. E quando a gente fala abundância financeira, né? Ela é uma das consequências. Mas ela é consequência do quê? Da sua autorrealização. Quando você está nesse movimento do sol. Quando você está assim, feliz, saltitante no campo, né? Fazendo o seu melhor, entregando o seu melhor, como a noviça rebelde, ela era ela, fazendo o melhor que ela podia. Então, todas as coisas, né, vos serão acrescentadas, como diz lá na Bíblia, né? Mais uma carta, eu não sei porque eu estou citando a Bíblia, mas pode fazer sentido para alguém aí. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo da Virgem, por gentileza. Hum. Dez de paus. E no fundo do maço, o Cavaleiro de Espadas. Aqui, gente, é um convite, tá? Para que você corte da sua vida, para que você afaste da sua vida os pensamentos que possam te bloquear, possam bloquear o seu brilho. Pensamentos, assim, só você tem, né? E quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, como é que isso é feito? A gente não simplesmente medita sem pensar, não é isso. A questão da meditação, ela é pensar sem julgar, né? Sem julgar se isso é bom ou ruim, se isso vai fazer, o que que isso vai fazer, sem comparar. Isso é a meditação, né? Assim, estar em estado presente. Porque esse cavaleiro de espadas aqui, ele também pode me trazer uma certa densidade de pensamentos, né? Assim, a gente tem espadas como um elemento do pensamento. Então é como se fossem alguns pensamentos às vezes sombrios que a gente tem e que para a gente não é legal. Mas por que que não é legal? Será que a gente precisa mesmo julgar os pensamentos todos assim? Será que a gente precisa mesmo ficar nesse, como é que eu posso dizer, ficar nessa crítica excessiva, nessa autocrítica absurda que muitas vezes não faz sentido? Será que preciso mesmo? Não sei. Vê aí você. Vamos ver aqui com outro tarô. Mais uma carta tarô, por favor. Profundo, gente, assim, essas curas e tudo mais. Eu espero que isso esteja ressoando com você, fazendo sentido para você de alguma forma. Não sei. Coloca para mim nos comentários que é a forma que eu tenho de saber, tá? Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, manda esse vídeo para alguém. Por favor, tarô. Esse tarô aqui ele é maravilhoso, gente. Olha como ele é lindo. Dourado assim, ó, chique. Aqui, tarô, pessoal do signo de Virgem. As nossas leituras, elas são caráter mais terapêutico, vocês sabem, né? Não é para todo mundo. Uma carta, por favor, tarô, para a pessoa do signo de Virgem. Pagem de ouros. Mais uma carta, por favor. A torre. A torre. Olha que torre linda isso aqui, gente. Que perfeita.
A torre. Mais uma carta, por favor, tarô. 6 de ouros aqui. 6 de ouros. E no fundo do maço a gente tem o eremita. O eremita, que é o arcano 9, que é um arcano de virgem, tá? O arcano de vocês, inclusive, aqui. Olha que linda essa carta. Como esse eremita tá perfeito. Que incrível. Aqui existe algo sobre o seu valor pessoal que você precisa rever. Quando a gente fala sobre valor, não tem a ver com dinheiro, tá? É sobre o que a gente recebe, sobre o que a gente aceita das pessoas e tudo mais, sobre como que a gente deixa a nossa vida fluir. É, você pode precisar se conectar com o seu valor, né? Saber o que você merece, porque pode ser que estejam te dando muito menos do que você merece. Muito menos do que você merece. Então, aqui é um convite para que você olhe para você, faça essa reflexão. Veja o poder que você tem, a sua maestria, quanto, né? Tem aquela música que me veio agora à mente, aquela música do Cidade Negra. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. As pessoas não sabem da sua trajetória, e ninguém precisa saber, só você. Mas você precisa olhar para ela de frente e validar cada dia a importância da sua trajetória. O que que fez você chegar aonde você chegou e por quê? Você precisa validar isso para você. Precisa reconhecer, inclusive, o valor de cada coisa que você já viveu, de cada barreira que você já transpôs. Porque a pessoa que eu estou lendo aqui não está vivendo um processo fácil, não viveu um processo fácil, vem de uma infância que precisa ser olhada, tá? E aqui a gente está para ajudar você a ter consciência, a melhorar, a enxergar valor, potência, essas coisas todas que são importantes. É isso para vocês do signo de Virgem. Espero que tenha feito sentido. Um beijo grandão e tchau, tchau.